Eu acho que eu queria entrar na parte de NFTs, porque você mencionou uma coisa interessante, que um NFT é um smart contract, né? Ele é um contrato inteligente, é tipo isso. Tem como você explicar pra gente o que é um contrato inteligente? Um contrato inteligente, eu consigo explicar assim mais para um programador. Tá. Eu falo que é um programa de computador que é feito para rodar dentro da blockchain. Então ele é simplesmente um programa de computador, e aí depois que você entender o que é um programa de computador, aí você vai aprofundando para entender o que é um smart contract. Que ele é um código que só roda lá dentro da blockchain, e aí tem inúmeras blockchains, mas aqui a gente está falando do Ethereum, então ele é um código que roda na blockchain do Ethereum. Por rodar lá, ele é transparente, qualquer um pode ver os dados que estão lá, ver se está certo, ver os cálculos, saldo, essas coisas. Qualquer um pode chamar funções desse contrato, né? Um contrato, assim como um programa de computador, tem lá uns botõezinhos para você apertar, lugar para você escrever texto. O contrato tem essas mesmas coisas. Você pode chamar uma função passando algum texto, enviando dinheiro para esse smart contract, enviando tokens. E o próprio NFT, ele é um smart contract, só que ele é um smart contract que realmente as pessoas estão vendo lá o que é aquela imagem ali. Eu vou ajudar aqui um pouco, eu vi uma explicação do próprio Vitalik falando o que era contrato inteligente, que eu achei massa, acho que pode contribuir um pouco para facilitar. Ele falou que é que nem aquelas máquinas de refrigerante que tem, principalmente em filme americano, nos Estados Unidos tem muito, né? Aqui no Brasil nem tanto, mas que você coloca R$2, sai uma água. Você não coloca R$2, não sai a água. Se você não põe R$2 e a água sai, tá o problema do contrato, né? Então, ele tem que seguir uma certa condição. Então, você tem que fazer uma entrada e ocorrer alguma coisa, né? Sempre condicionais. Então, até um contrato mesmo imobiliário, por exemplo. Se eu não pago, eu posso ser processado pelo inquilino, né? Se eu pago, mantém, né, o contrato. Então, contrato inteligente, ele é o que o Gugu falou, mas sempre, assim, porque às vezes a gente não associa as palavras com o que significa, mas é realmente um contrato, né? São várias condicionais. Então, se alguma coisa acontece, tem uma resposta, né? Tem duas ou mais partes envolvidas e elas estabelecem os termos e assinam aquilo lá, né? Quando ela assina, ela aceita fazer parte daquele contrato, né? Mais ou menos isso. Eu não gosto muito dessa explicação, porque o contrato inteligente não é um contrato físico, né? Que você assina ali. É realmente um programa de computador. Muita gente dá essa explicação, fala que o contrato é um acordo ali entre duas partes, mas não é isso. Esquece tudo que eu falei, gente. Não, mas esse exemplo aí da máquina é exatamente esse. O meu é que foi ruim. Assim como um programa de computador, um contrato inteligente tem o começo, meio e fim. Você dá um input para ele, né? Você insere algum dado ali, ele vai processar isso, o minerador vai processar isso e vai te devolver algum resultado. Se você, por exemplo, enviou uma quantidade de moedas errada da que o contrato pedia, a sua transação vai falhar, então não vai acontecer o fim, né? Que você espera colocar o dinheiro e receber a água. Mas se você colocar, a água custa R$2, você colocar R$1, o contrato vai falhar e a água não vai chegar para você. Mas se você colocar 2, o contrato vai executar com sucesso e a água vai chegar para você. E nesse exemplo, se o cara... o programador consegue colocar uma condicional lá do seguinte: se o cara não colocar R$2, se ele colocar 1, ou eu devolvo a moeda para ele, ou eu fico com ela para mim, mais ou menos isso. Isso é aberto, assim, o programador pode escrever isso da forma que ele quiser. Pode. Você, sendo programador, você pode colocar as condições que você quiser do seu smart contract. Eu acho que o mais simples de falar seria o NFT mesmo. Aquela imagem ali que você vê de um NFT, aquilo é uma função do smart contract que o site lá está chamando, o OpenSea, por exemplo, está chamando. Ele chama e passa o ID daquele NFT. Por exemplo, os NFTs do Bruno Perini são 10 mil. Cada NFT tem um ID que começa, acho que é do 1 até o número 10 mil realmente. E aí, quando você abre lá a página do NFT número 1, por exemplo, o OpenSea nada mais está fazendo do que chamando uma função do smart contract que recebe um link, e aí ele está passando o ID daquele NFT para essa função, e essa função devolve o link daquela imagem. E aí foi exatamente esse exemplo. Você pediu alguma coisa, o contrato te devolveu. E aí existem funções que precisam ser pagas para isso, no caso seria o exemplo da máquina, e funções que são de graça. Por exemplo, essa da leitura. A de leitura. Quando você só lê algum dado da blockchain, é de graça, você não precisa pagar a taxa, mas se você altera de alguma forma o estado da blockchain, aí você precisa pagar a taxa da rede. Entendi. Muito massa. Então vamos pensar, vamos focar em NFT agora, que eu quero saber se tá se chegou o momento de entrar nas NFT, você já passou, né? Porque os hypes da internet hoje em dia são muito rápidos. Hype hoje em dia dura 2 meses, já era, né? Se bem que NFT tá durando, assim, né? Tá durando mais do que eu tem muita aplicação. No mundo cripto, o longo prazo é 6 meses. É tipo isso, né? Mas a sua opinião sobre NFTs, assim, você acha que é uma diversão
é investimento ou pode ser investimento, ou é melhor a pessoa ir com a mentalidade assim, não, eu vou comprar isso aqui para eu ter, por exemplo, igual você falou, o ingresso, igual o Bored Apes lá, tem um acesso exclusivo a um clube lá, né? Então, na sua opinião, você acha que a pessoa deveria, se ela quiser comprar NFT, ela ir com essa mentalidade, ou existe uma possibilidade real e não tão arriscada de ganhar dinheiro com NFT mesmo, comprando e vendendo mais caro depois? Aí, nesse caso, depende do tipo de NFT que a pessoa tá querendo. Se for um NFT de ingresso, ela tá querendo comprar aquele NFT realmente para ter acesso àquele lugar. Se for um NFT de um jogo, tem um motivo dela tá querendo comprar aquele NFT, que é participar do jogo. Tem outros NFTs que não dão acesso a nada, é só uma arte, e aí seria mais indicado para pessoa que gosta de arte. Eu, por exemplo, eu vi um filme feito um pessoal de alguma faculdade de Brasília, sobre NFTs, e lá no final do filme falava que você podia comprar algumas partes do filme com NFT. Eu fui lá e comprei porque eu curti o trabalho dos caras. É um NFT que não funciona para nada, não vai ter utilidade, mas eu comprei realmente para ajudar os caras, porque eu gostei da produção deles e porque eu achei legal também o filme. Então, tem vários tipos de NFTs, aí depende do tipo de NFT para você comprar de acordo com o seu perfil ou de acordo com o momento que você está ali, né? Se você quiser querer participar de algum clube, você compra um NFT que dá acesso àquele clube. Se você gosta de arte, você compra um NFT porque você achou bonito. Ou se você quer especular, você compra um NFT que você está vendo ali que tem hype, compra ele para depois vender mais caro. E também tem os NFTs de zoeira que você compra só para participar da zoeira. Eu, inclusive, vou entrar em um aí, eu acho que não pode falar o nome dele, o Edson já deve ter visto. Tem até eu tenho medo dos NFTs. O Gugu, ele tem as melhores coleções de NFT. Eu acho que tem um outro NFT que a gente pode falar, que é o do Bolsonaro rebaixado. O Bolsonaro Esse aí pode rebaixado falar. é muito bom. Esse eu gosto. O que é isso? Alguém criou um NFT, uma coleção lá, que são vários memes do Bolsonaro rebaixado, com várias cores diferentes, e O que é rebaixado? Tipo, eles editaram a imagem? Pegaram a imagem e deram uma comprimida nela, assim, na vertical. Aí ficou o Bolsonaro rebaixado. É como se não tivesse o tronco, sabe? É só as perninhas e já vem pra cabeça, assim, sabe? E combinou muito o Gugu ter vindo pro episódio hoje de camiseta vermelha do PT e zoar o Bolsonaro. Não, brincadeira. mas essa do Bolsonaro rebaixado é muito massa. Mas é estranho porque... Essa vale a pena a gente fazer um recorte disso do Gugu falando, e aí a gente, enquanto ele tá falando, a gente coloca as imagens dos NFTs. Acho que vai ser engraçado. E essas NFT memes são engraçadas porque tem uma que o próprio Perini tem, acho que ele comprou 9 dela, ou 10, eu não lembro agora, que é o Crypto Dick Butts, que aí... Quem quiser saber, pesquisa aí qual que é a tradução, eu acho que não vale a pena mencionar. Mas dá pra colocar a imagem delas aí, né? Não, essa não dá, não. Não, eles não parece. Tipo, é feinho, mas eu acho que não é tão na cara. Mas assim. esse é um exemplo de NFT de zoeira, mas que o Perini viu que, como é zoeira, na internet gosta disso, ele vai valer alguma coisa ali pra frente, então ele comprou logo 7, né? Não, e ele tá tirando. Tipo assim, ele não vendeu até a última vez. Eu vi ele falando que já tá valorizando. Mas né? valorizou bastante. Tipo assim, foi uma valorização muito alta. Então. O mercado tá... Antigamente a gente passava... O pessoal, né? Ficava estudando não sei o que, um monte de trem e tal, e agora... Um monte de teoria econômica. Hoje é só você comprar um PNG lá de um DIC, né? Pra não falar a palavra em português. E esperar valorizar. E pronto. É, ótimo. Não, então, e aí pensando nisso, assim... A nossa preocupação é, assim... Tentar explicar para as pessoas sobre Ethereum, sobre NFT e tal... Mas a última pergunta que eu tinha feito era para isso, assim, tem alguma forma da pessoa evitar de perder dinheiro com Ethereum? E aí, falando agora especificamente sobre NFTs, né? Como que... talvez é o que você falou mesmo, né? Acho que a melhor forma da pessoa evitar perder dinheiro com NFT seja... Observa o projeto. Se você quiser ajudar, vai com a mentalidade. Acho que é muito baseado na estratégia, na mentalidade da pessoa que ela está comprando, né? Ó, eu estou comprando isso aqui para gastar mesmo, para zoar, ou então para entrar ajudar esse projeto. Exatamente, ou para jogar esse jogo, ou para entrar nesse evento. Ou então, se ela falar assim, não, esse projeto aqui eu achei interessante, o NFT, e eu acho que ele vai valorizar, e aí ela entra com a mentalidade de que existe risco, mas que pode ser que tenha potencial de valorização. Uma coisa que o pessoal que tá fazendo essas compras e vendas de NFT vê é se outros famosos compraram esse NFT, se tem bastante gente no Twitter falando sobre isso, aí entram lá no Discord da coleção para ver se tem bastante gente, e aí eles compram baseado nesses números, né? Quanto mais gente, quer dizer que aquela coleção tá chamando mais atenção. Isso é massa, porque quando eu vi que o Perini tinha comprado 9 NFTs dessa coleção, eu falei, por que eu não comprei uma, sabe? Tipo, se o Perini comprou 9, aí causou aquele FOMO, né, ali na hora, tipo, aquele pensamento assim, fiquei de fora, né, acabou, já era. Mas, tipo assim, por que eu não participei disso, né? Tipo, o Neymar vai lá e compra um Bored Ape, velho. Todo mundo pensa
eu queria ter um trem que Não, me e- desse acesso ao Neymar. E sabe? essa compra do Neymar aí foi uma virada de chave, porque de repente gente que não falava sobre isso começou a falar do Bored Ape. Então, essas pequenas coisas aí que os famosos fazem ajudam também mais gente a entrar nesse mercado e acabar conhecendo o Ethereum, que pode ser uma forma aí de valorizar o Ethereum se você estiver pensando no Ethereum como investimento. Interessante isso. E uma coisa que eu queria falar aqui sobre a NFT. Eu tava estudando. O Gugu faz parte, né? Se você quiser falar, Gugu, também fica à vontade aí sobre o MetaGods, que o Gugu ele programa, né, o projeto lá da NFT e tal, os smart contracts. E eu achei muito massa, tipo assim, entrei lá no Discord e tal, mas eu acho muito difícil essa parte de usar o Discord para conseguir whitelist. Então, eu queria que. Como é que funciona? Que é o whitelist? Explica aí que eu sou cru nisso aí. Então, eu vou explicar só o processo de uma compra de NFT simples, aí eu queria que o Gugu Mas fosse esse complementando. processo em específico é quando a NFT ainda não está no OpenSea. É bom deixar isso claro. Isso. É para você ser o early ali, né? É. Comprar NFT antes do lançamento. Como se fosse uma dela, né? pré-venda. Uhum. Exatamente. Então, primeiro você entra no grupo do Discord da NFT. Eu vou, assim, claro que cada uma tem uma exceção. Usa Cada o uma tem exemplo, seu usa o processo. exemplo desse que o Vou dar o do fez. MetaGods, então, que acho que ele segue, assim, um padrão normal, né? Então, você entra no Discord, você tem que ir interagindo lá diariamente e tal. Convidar amigos Convidar pro servidor. amigos, isso. E aí ele te dá uma regra no servidor, ele fala assim, ó, você interage tanto e convida tantos amigos, aí você vira level 2. Aí level 3, level 4, bem gamificado mesmo. E aí quando você chega no level 7 e convidou, tipo, 12 amigos, por exemplo, então, eu tenho um level 7, convidei 12 amigos para entrar no Discord, eu tenho whitelist. O que é whitelist, né? Traduzindo seria lista branca, né? Mas o significado é quem pode comprar essa NFT, né? Então é uma lista de pessoas que podem comprar essa pré-venda, né? Lembrando que esse é o early, né? O processo anterior. Então, você entra no Discord, interage, tal, convida as pessoas para você ter o direito de comprar antes, né? Porque aí o que acontece? Depois que essa NFT é lançada mesmo no OpenSea ou em outra plataforma de venda, OpenSea, né, para quem não sabe, é tipo o mercado livre das NFTs, digamos assim, é uma plataforma de compra e venda de NFT. Depois que a NFT é lançada no OpenSea, a tendência é que ela se valorize, né? Eu falo assim, tendência porque nada é certo, né? Mas uma vez chegando lá, mais pessoas terão acesso àquela NFT, porque nem todo mundo vai dedicar tempo lá no Discord. Então lá você fala assim, ó, eu realmente quero participar disso aqui. Aí uma vez que vai pro OpenSea, qualquer pessoa pode comprar, basta ela ter o dinheiro, né? Ela não tem que ter o dispêndio de energia ali, né? Então, e eu achei assim, a gente leu um artigo, tinha até mostrado por Israel, de como as coisas no universo cripto ainda são difíceis, né? Tipo assim, não é fácil pro cara, tipo, não é fácil usar o Discord, tipo, eu realmente acho uma plataforma que não é das mais intuitivas, sabe? Eu também, eu que já tô acostumado, eu também acho ele muito contra-intuitivo. É muito difícil de usar, ainda mais se você é novo aí. Muita gente nunca utilizou o Discord, tá tendo que utilizar agora pela primeira E a vez. gente está falando do Discord, que é uma ferramenta que não tem nada a ver com cripto no começo, uma né? ferramenta Hoje em de dia chat, exatamente. traduzindo. Então, tecnologia em si é muito difícil, né? A questão da experiência de usuário. Então, acho que tem muito espaço, até o artigo falava isso, né, Edson? Existe um espaço gigantesco, até de carreiras aí sendo construídas nessa parte de experiência de usuário no mundo cripto. Porque a gente está falando, até uma ferramenta de chat que deveria ser simples é contra-intuitivo. Quanto mais mexer com cripto mesmo, assim, ó, como é que eu armazeno o Ethereum? E a questão de seed? Como é que eu faço custódia? Qual que é o risco que eu tenho de deixar na Você tem que ter um corretora? conhecimento prévio enorme até chegar na hora de você conseguir comprar aquele NFT.